Salve Maria, eu sou Fernando Antunes, fui secretário do professor Plínio Corrêa de Oliveira desde fins de 1977 até o seu falecimento em 1995. E estou dando minhas memórias desses longos anos de convívio com ele. E hoje eu queria tratar de profetismo e amor à igreja. O amor à igreja na doutrina é algo, podem dizer o que quiserem, tem muita coisa que dizem a respeito, mas a respeito dele, o amor dele era genuíno, profundo, respeitoso. Era a igreja e ao papado, porque sua doutrina não considerava uma igreja pneumática, considerava uma igreja hierárquica. A instituição da igreja é divina. O corpo místico de Cristo não pode ser mudado. E, bom, ele era romano, ele era católico, todo apostólico, era universal, era todo apostólico, era apostolado o tempo inteiro, não só com as pessoas, mas também com o público. A ação dele no público era apostolado. A opinião pública, as campanhas, era apostolado. Ele fazia pelo bem das almas, pelo bem da civilização cristã, que ajuda as almas a viverem bem, praticar as virtudes. Então, esse amor à igreja e ao papado é disso que eu vou tratar hoje. No aniversário do batismo dele, em 1978, 6 de junho, ele fez uma reunião numa sede de estudos, eu já falei dos Eremos, chamava-se Jasnagora, pelo Santuário de Jasnagora, na Polônia. E era aí no bairro de Itaquera, de São Paulo. Nessa reunião tinha só as pessoas daquele Eremo, os eremitas, portanto, e alguns de fora eu estava. Algum dia eu até vou tratar dela mais profundamente, para mostrar o amor à igreja, impressionante que ele tem, etc, etc. Mas agora eu vou tratar de profetismo e amor à igreja, porque ele por esse amor à igreja, a instituição hierárquica, que como Nossa Senhora criou e como se desenvolveu através dos séculos, constituindo um magistério definitivo. Essa igreja assim, ele defendeu desde o começo. Ele, nas congregações marianas, ele fez apostolado e defendeu na Constituinte os pontos católicos. Depois ele passou para a ação católica para defender contra os erros do modernismo, que na época chamava liturgicismo e outras coisas, maritanismo. Entrou para defender e entregou tudo naquilo. Fez um livro que ele chamou, já falamos disso, o livro em defesa da ação católica, livro daqueles japoneses que se jogam nos navios. Me escapa, não sei, no momento não importa. Ele fez esse livro. Depois, ele, por causa de manter a boa doutrina, foi expulso do Dr. Mota, pelo Dom Mota, arcebispo de São Paulo, do legionário, do dia para a noite. Foi avisado, hoje acaba e amanhã não é mais. Assim. Ele ainda pegou algumas coleções, foi o único que ele conseguiu pegar. E assim, ele tomou um caminho já não mais ligado à hierarquia da igreja, como era até no legionário, porque, claro, com a crise que já era clara naquela época, se ele ficava com qualquer ligação canônica, aconteceria o que tinha acontecido. Não podia lutar pelos princípios da associação cristã, porque tem muitos bispos que, desgraçadamente,
São teologia da libertação e outras coisas mais que sabemos, teologia amazônica, o que quiserem. Então, Sotomayor, para poder defender a igreja, tomou esse caminho, por amor à igreja, e defendeu os princípios na civilização cristã até quando quiser. Agora, nesse aniversário do Plínio, volta para trás, desculpe, a conversa é assim. Ele se emocionou quando disseram para ele que ele era católico apostólico romano. E ele falou, agora eu leio um trechinho, falou de viver só para ela, de tal maneira que eu possa viver, dizer ao morrer, realmente eu fui um varão católico, todo apostólico, romano. Isto era o Sr. Plínio, era um varão católico, todo apostólico, romano. Ele era da Igreja Católica Apostólica Romana. Tem gente que às vezes fala de Roma como Roma. Sim, tem coisa ruim na Roma, mas o símbolo de Roma, como centro da cristandade, isso no Dr. Plínio era algo evidente e ele amava encendidamente, como ele amava o papado. Teve papas ruins em toda a história, teve bons, santos, e quantos, e outros que não, que fizeram muito mal. Ou seja, mas isso não tira o amor ao papado, à instituição do papado, e defender essa instituição, inclusive contra as pessoas que dentro da estrutura da igreja quer minar isto. Então, detalhe aqui, foi colocado numa outra reunião, se referiu que o maior elogio seria um epitáfio para uma pessoa, não para ele, para uma pessoa seria dizer no epitáfio, foi um varão católico, apostólico romano. Então, tirando a ideia dessa frase aqui da reunião, data do batismo, fez aquele epitáfio que tem no assunto, fui vir católicos, totus apostólicos, plene romano. Plene romano é para, em latim, colocar essa noção de romano. Então, eu dizia que tem gente que fala de Roma, assim, não, era amantíssimo de Roma, era amantíssimo da hierarquia. Eu me lembro pessoas que, às vezes, conversando com ele, dizia, um cardeal, por exemplo, Ratzinger, o dizia, parava-se, cardeal, a pessoa tem que repetir, cardeal Ratzinger. Assim, mil coisas, enfim, houve muitos cardeais também que fizeram esquerdismo, aos políticos do Vaticano, por exemplo. Não permitia que não fosse chamado de cardeal. Não é a pessoa que decide ser cardeal ou não. Não é a pessoa também que decide se é papa ou não. Me perdoe, eu sei que algumas pessoas não vão gostar, mas eu pessoalmente não gosto quando chamam o atual papa. Ele não foi destituído, tem que haver uma coisa canônica para ser destituído, não é assim, cada um que decide se é papa ou não é papa. A igreja é institucional. Então, chamam o Bergoglio, ou chamam o Francisco. Não, é Papa Francisco. Até prova em contrário, é o Papa Francisco. É tomado assim por toda a cristandade, ele foi eleito, e o povo cristão não tem por onde. Enfim, não vou entrar nessa polêmica, mas eu quero apuntalar esse ponto, porque Sr. Plínio era amantíssimo do papado e das fórmulas. Ele usava as fórmulas. Evidentemente, para resumir, às vezes usava a linguagem do jornal. Por exemplo, o jornal às vezes não diz Papa João Paulo II ou Papa tal. Dizia, dizem João Paulo II, dizem Paulo VI. Então, eu também, por encurtar, às vezes chamava Paulo VI. Mas quando se dirigia a ele, ou qualquer coisa, ou escrevia,
aí já era um outro estilo. E eu vou citar a Declaração de Resistência de 1974 contra a Ostpolitik vaticana. A Ostpolitik é a política com os países comunistas, que era de ceder, e isto se deve a uma declaração do Casaroli, não, do cardeal Casaroli, a respeito de Cuba. Então, vou ler, Santo Plínio faz uma mostra o que houve, e depois diz, tem um subtítulo que diz Católicos Apostólicos Romanos. Vou ler 2 trechinhos para ver a impostação do Santo Plínio com isso. Cessar a luta não podemos. É por imperativo de nossa consciência de católicos que não podemos. Pois se é dever de todo católico promover o bem e combater o mal, nossa consciência nos impõe que defendamos a doutrina tradicional da Igreja e combatamos a doutrina comunista. Não tem por onde, é isso mesmo, é um problema de consciência, mas com quanto respeito ele diz. Sentir-nos-íamos mais agrilhoados na Igreja do que era Solzhenitsyn na Rússia, era um dissidente russo, para quem for mais jovem, na Rússia soviética, se não pudéssemos agir em consonância com os documentos dos grandes pontífices que ilustraram a cristandade com sua doutrina. A Igreja nunca foi, a Igreja jamais será tal cárcere para as consciências. O vínculo da obediência ao sucessor de Pedro, que jamais romperemos, que amamos com o mais profundo de nossas almas, ao qual tributamos o melhor do nosso amor, esse vínculo nós o osculamos, veja bem, o vínculo de obediência ao sucessor de Pedro, que jamais romperemos, que amamos com o mais profundo de nossa alma. Isso, Plínio Correio era 100%, era isto, ao qual tributamos o melhor do nosso amor. Esse vínculo nós osculamos no momento mesmo em que, triturados pela dor, afirmamos nossa posição. E de joelhos, fitando com veneração a figura de sua santidade Papa Paulo VI, nós lhe manifestamos toda a nossa fidelidade. Neste ato filial, dizemos ao pastor dos pastores, nossa alma é vossa, nossa vida é vossa, mandai-nos o que quiserdes. Só não nos mandeis que crucemos os braços diante do lobo vermelho que investe. A isto nossa consciência se opõe. Ou seja, quando chega o momento da consciência, e da consciência reta, não qualquer consciência, por consciência reta, baseada na doutrina da Igreja, na doutrina multissecular da Igreja, a posição é essa, oscura e se opõe catolicamente. E na linha isso eu falei até agora do amor da Igreja, e meu título é Profetismo e Amor à Igreja. Eu quero, numa reunião de 1994, reunião de recortes, já falei que é uma reunião de recortes. Não posso cada vez repetir tudo para quem chega aqui. Santo Plínio já havia toda essa pressão da União Europeia. Na época não era nem a União Europeia, era a Comunidade Econômica Europeia, mas a pressão para fazer casamento homossexual e todo esse tipo de coisa, não? Começaram com uma coisa que não era casamento, união civil, e depois, evidentemente, o seguinte passo é o casamento. Ora, a família e as facilidades que são dadas para a família é para a educação dos filhos. E os filhos só podem ser educados por um pai e uma mãe estavelmente. Também esses casamentos que se desfazem, é um desastre para os filhos. Isso não é família. Então, para a família estável, para educar os filhos
numa maneira que eles venham no futuro a ser um bem para o Estado, com suas qualidades morais, para começar, e qualidades também intelectuais, de formação, etc. Para isso, dar facilidades para a família, e não para essas uniões. Então, é muito curioso, eu vou ler, e vamos ver, é um pontinho, mas chama impressionantemente atenção, porque põe a chaga no momento de hoje, o que aconteceu nessa semana passada, com aquela declaração do Papa Francisco, não desmentida até agora, disseram que era antiga, era passada, mas não foi desmentida, a respeito das uniões homossexuais. Então ele está servindo um recorte a respeito de um padre que luta contra a homofobia, Jim Galluzzo, especialista em Conflict Resolution, é uma notícia dos Estados Unidos. E no final do texto diz: após enunciar a posição da Igreja condenando o homossexualismo, lembra o documento dos bispos americanos divulgado em 1976, intitulado Viver em Cristo, o qual convoca os homossexuais a terem um papel ativo na comunidade cristã. Uma coisa é um homossexual que está arrependido, não faz propaganda de seu estado, nem de seu pecado. Esse pode ser aceito. Agora, um homossexual que saiu do armário e que se apresenta como se nada, não, é um pecador público. Discordo do que disseram os bispos americanos. Se alguém quiser me matar por isso, eu me mato. Então, Sotopio comenta: os senhores estão vendo bem a entrada de um trabalho compacto dentro da igreja, como em todos os outros setores da sociedade. Não é só de uma tolerância, mas de uma legitimação desse pecado, que é uma das mais enormes revoluções que se tem realizado no campo moral desde que a Igreja Nosso Senhor Jesus Cristo foi fundada. Então, o senhor primeiro explica, e mais para frente ele diz: então, haverá um determinado momento, Nossa Senhora sabe qual é esse momento, nós não o sabemos, mas haverá um determinado momento em que dentro da Igreja Católica haverá uma manifestação de inconformidade completa com essa ação. Essa ação do quê? De receber, de aceitar esse estilo de vida como uma coisa normal e união entre eles, etc, etc. Isso o primeiro diz. Então, haverá um choque interno dentro da igreja, e esse choque interno produzirá uma das maiores convulsões da história. Estamos chegando a esse momento que o Soto Primo previu em 1994, 26 anos atrás. Impressionante. E como não queria parar nisto, e na mesma reunião tem um muito bonito texto sotoplino a respeito do Senhor Jesus Cristo, eu vou acabar com ele, que não podia deixar de ler-lo, uma vez que está nessa reunião, e que é maravilhoso. Por aí os senhores podem ver como, graças a um certo sentimentalismo piedoso, a figura adorável e perfeitíssima do Senhor Jesus Cristo foi, em alguns imponderáveis, deformada em nós. Todos somos influenciados por isso. Não é nós outros. Não é muito fácil apontar o outro. Tua culpa, tua máxima culpa. Não, o problema é ver o que a gente tem no olho. Eu pergunto, há placidez maior do que a serenidade de nosso Divino Mestre? Veja bem, placidez maior do que a serenidade de nosso Divino Mestre. Não há os lagos mais tranquilos, as infinitudes celestes, eu digo celeste dos seus astrônomos, que se desdobram em torno do mundo mais profundos, mais longe da Terra que se possa imaginar, são talvez mais tranquilos, não são
mais tranquilos do que a alma de Nosso Senhor. Absolutamente não. Entretanto, o que nele havia de divinamente inconformado e furioso, Nosso Senhor inconformado e furioso, se nota em numerosas passagens de sua vida e em numerosas coisas que ele diz. Sobretudo nesse fato. Veja como se pega o assunto. Sobretudo nesse fato. Ele odiou tanto o pecado, ele odiou tanto o estado de decadência em que o pecado original, mais a maldade dos homens, as nossas maldades, e as tentações do demônio tinham colocado a humanidade, que ele se fez carne e habitou entre nós para resgatar o gênero humano, para esmagar isto, que era o demônio de Satanás, quebrar tudo, pôr em cima de tudo o domínio dele, e abaixo dele, da Santíssima Mãe dele. Você revela. Então, esse ódio, nessa plasitude, mas esse ódio levou ele a dar o último gota do sangue por nós. E continua. Foi o que ele fez. E para isso, ele enfrentou a morte e a morte de cruz. Isso não é uma inconformidade absoluta, não é uma oposição absoluta, não é no sentido próprio da palavra uma negação absoluta do mal, quer dizer uma recusa, uma rejeição absoluta do mal, a tal ponto que ele se sepultou a si próprio num abismo de dores e de provações para estrangular nesse fundo de abismo o mal. Foi isso que ele fez. Então não se pode ser muito plácido e ao mesmo tempo ter um vulcão dentro da alma, um vulcão contra o mal. Não é contra os outros, é contra o mal. Há de haver um jeito por onde essas duas coisas se acomodem. Portanto, dentro da placidez do nosso Senhor Jesus Cristo, tem que haver o vulcão de ódio ao mal, o vulcão que leva tanto que ele deu até o último sangue na morte da cruz. Assim também temos que ser nós, seguindo nosso Senhor Jesus Cristo, e seu doutrina também foi um modelo disso. Ele as coisas próprias deixava passar. As coisas que nosso Senhor Jesus Cristo, com os mandamentos, com a Santa Igreja, com a cristandade, aí já era bem diferente. Qualquer um, ele considerava que era perdoável. Até Judas ele falava que era perdoável, se pedisse perdão. Não existia essa misericórdia de hoje em dia que não tem regra. E quando não há regra, não há pecado. Então, para que misericórdia? Eu paro por aqui porque já falei demais. Não esqueçam, por favor, de se inscrever, de compartilhar, de pôr o like, com aquela bonita mão com o dedo para cima. E salve Maria, até a próxima.